Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje compartilhando conhecimento com vocês, então, nessa área de projetos e de submissão aos comitês de ética, né? Nós temos um método científico como base para desenvolver nossas pesquisas. Claro, a ciência ela está em constante movimento, né? A todo momento tem novas pesquisas, mas para a gente duvidar de alguma coisa, nós temos que desenvolver uma pesquisa, realizá-la e provar com fatos científicos, né? Hoje nós vamos falar justamente dessa parte da experimentação, né? Então, os comitês de ética, eles têm como objetivo avaliar os projetos de pesquisa, seja com animais ou com humanos, para verificar se esses projetos são adequados, se respeitam as questões bioéticas, né? Tanto de animais como humanos, para que esses projetos sejam feitos da melhor forma possível e de forma a não causar danos para os animais e para os seres humanos. Uma das questões muito importantes, principalmente na pesquisa com humanos, é a questão do sigilo. Então, todas as informações que forem fornecidas pelos participantes da pesquisa para o pesquisador, elas têm que ter sigilo absoluto. Vou exemplificar para vocês com um exemplo bem prático mesmo. No meu doutorado, eu fiz uma pesquisa de suplementação com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, quando eu encontrava esses pacientes fora do local da pesquisa e tal, eu evitava até cumprimentá-los, porque vocês sabem que tem muito essa questão do preconceito ainda com esses pacientes. Então, imagina se eu cumprimentasse ele e ele tivesse com alguém da família, né? Muitas vezes tem alguns pacientes que não contam nem para a família que eles têm a doença, né? Fazem o tratamento, mas tiram o rótulo de todos os medicamentos, por exemplo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, para não expor o paciente. Talvez se eu cumprimentasse ele, a pessoa que estava junto com ele ia perguntar, nossa, de onde você conhece essa pessoa, né? Ia ficar difícil para ele explicar. Ou então, alguém que soubesse que eu realizava uma pesquisa, né, com esse público, o paciente podia se sentir desconfortável. Então, esse é um exemplo em relação a uma doença, né, mas seja qual for a informação que a pessoa te dê, né, por exemplo, se for um questionário, você não pode ficar falando para quem quer que seja, para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, nossa, tal pessoa respondeu tal coisa no meu questionário, você acredita? Não pode fazer isso de jeito nenhum, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de sigilo. Quem faz questionário, tomar cuidado com onde vai armazenar esses questionários que foram respondidos, as fichas de avaliação dos pacientes, enfim, são todos materiais sigilosos. Então, esse é o item que a gente precisa ter muita atenção. Então, hoje nós vamos falar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Para fazer uma pesquisa com seres humanos, então, obrigatoriamente, a submissão tem que ser feita na plataforma Brasil, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer essa submissão. E para quem faz pesquisa, vai fazer pesquisa com animais, aí tem que fazer a submissão do projeto para a Comissão de Ética no Uso de Animais, que a gente tem no Centro Universitário Integrado. Então, eu vou mostrar para vocês nas duas questões como são feitas as submissões, tá? Para começar, então vamos falar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos. Como que eu sei se a minha pesquisa tem que ser submetida ao Comitê de Ética ou não? Então, toda pesquisa que ela tenha como participante o ser humano, que você vai utilizar a participação dessa pessoa na totalidade ou partes dele, de forma direta ou indireta, seja as informações, dados ou material biológico, né, como, por exemplo, em entrevistas, na aplicação de questionários, o banco de dados, revisão de prontuários ou intervenções, em todos esses casos, você precisa fazer a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, não são só os projetos da área da saúde, né? Pode ser em qualquer área, a gente pode fazer entrevista, por exemplo. E quais pesquisas não precisam ser submetidas, então, ao Comitê de Ética, ao CEP? Pesquisa em bancos de dados que seja de acesso público e que não identifique os participantes da pesquisa, né? Então, são só os dados mesmo, como, por exemplo, o DataSUS. Então, se você for fazer pesquisa nesse banco de dados, não precisa da submissão. As pesquisas de monitoramento e satisfação, as pesquisas de opinião sobre um serviço, né? Por exemplo, várias marcas fazem isso, então elas não precisam de uma submissão ao Comitê de Ética para fazer isso. E as pesquisas de revisão bibliográfica sem envolvimento de seres humanos. Então, essas pesquisas
não precisam ser submetidas ao comitê de ética. Então, onde que eu encontro as informações em relação ao comitê de ética? Quando vocês entram lá na página, no grupo integrado, não no portal interno, né? No grupo integrado, vocês vão em pesquisa, aí tem aqui o item CEP, né? Que é o comitê de ética. E aí, clicando lá, vocês vão ter todos esses itens, né? Todos esses regulamentos, modelo de termo de consentimento, enfim, tem até o manual da submissão na plataforma Brasil. Então, tem várias informações lá. Como eu comentei, então, a pesquisa com seres humanos, ela precisa ser submetida na plataforma Brasil. Então, todos os projetos no Brasil são submetidos a essa plataforma. E aí, eu vou mostrar para vocês onde que eu coloco, né, para qual comitê de ética pode ser enviado. Então, por exemplo, eu vou fazer a submissão na plataforma Brasil, mas aí, como eu trabalho no integrado, eu coloco lá, e aí ele vai enviar o projeto para o comitê de ética do integrado. Tá? Ou então, se é uma instituição em que não tem um comitê de ética, aí vai ser enviada para a instituição mais próxima. Então, esse é o site da Plataforma Brasil, tá? Quem ainda não tem o cadastro, então vocês vão clicar aqui em cadastrar-se, e aí vai pedir algumas informações, principalmente você precisa ter um e-mail e a senha, e estar com a identidade em JPG ou PDF para fazer esse cadastro. Ele vai pedir alguns dados básicos, né? E, inclusive, o currículo lá, que vocês já aprenderam como fazer, né? Aí, só colocar o link aqui. E também o seu endereço. E aqui no anexo, aí você vai colocar a sua identidade. Então, né, isso que eu comentei. Então, a gente tem o comitê de ética no integrado. Esse comitê de... Então, quando você faz a submissão na Plataforma Brasil, ela vai encaminhar para o CEP do integrado. E o CEP ele tem o objetivo justamente de defender os interesses do participante da pesquisa e fazer, trabalhar, né, pelo desenvolvimento da pesquisa para que ela siga os padrões éticos. Além disso, naquela página inicial, também tem esse modelo de termo de consentimento livre esclarecido para a instituição participante da pesquisa. Então, vocês podem baixar lá e preencher. Aí isso tem que ser anexado na plataforma Brasil também, tá? Vou mostrar para vocês onde. Então, vocês vão colocar os dados do responsável pela instituição, os dados da pesquisa, e aqui a pessoa assina, tá? Quando vocês forem fazer em uma instituição, precisa ser feito esse termo. E também tem o termo de consentimento livre esclarecido dos participantes da pesquisa. Então, todas aquelas pesquisas que são submetidas ao comitê de ética, vocês vão ter que fazer esse termo. E aí sempre vai ficar uma cópia com o participante da pesquisa e uma cópia com você, que você tem que arquivar. Então, aqui nesse termo está dizendo, né, que a pessoa foi convidada para participar voluntariamente da pesquisa, tem todas as informações da pesquisa, o nome do pesquisador responsável, né, como vai ser o procedimento do estudo, está dizendo que esse participante não vai ter custo nem reembolso, e está falando, inclusive, da confidencialidade da pesquisa, que é essa questão do sigilo que a gente comentou, né? Então, tem aí o participante, ele vai colocar o nome e assinar. Se ele for menor de idade, aí o responsável legal tem que assinar, tá? E aí tem a assinatura do pesquisador também. Um item muito importante é que quando vocês vão fazer a submissão do projeto, o termo de consentimento ele tem que estar assinado por vocês aqui, já, tá? Então vocês assinam e aí escaneiam e anexam lá. Vou mostrar onde. Então vamos falar da submissão. Então, depois que você fez o cadastro, né, você vai fazer o login lá no site da Plataforma Brasil. E aí, aparece dessa forma para você a tela. Então, aqui você vai clicar para fazer uma nova submissão, né? E mais para baixo, nessa tela inicial, aparecem todos os projetos que você já colocou, né? Se algum outro pesquisador colocou e incluiu você no grupo, também vai estar aqui listado. Qual comitê de ética analisou a situação, e é aqui que fica o parecer com a aprovação dos projetos. Então, é só clicar aqui e baixar para quando seu projeto for aprovado. Então, cliquei no item ali, nova submissão. Então, agora a gente vai ver o passo a passo. Então, são 6 itens que precisam ser preenchidos lá na plataforma Brasil. Aí eu vou explicando para vocês. Então, primeiro, se a sua pesquisa envolve seres humanos, então, sim.
Aqui vai ficar selecionado já modelo simplificado, porque é o que está sendo utilizado agora. Já vão aparecer os seus dados aqui como pesquisador principal. Se tiver assistentes nessa pesquisa, você pode colocar e coloca também a sua equipe de pesquisa aqui. Então, todas as pessoas que participam, você coloca aqui. E aí, lembra que eu falei em relação ao encaminhamento para o comitê de ética mais próximo? Então, nesse item aqui, instituição proponente, vocês vão pesquisar pelo Centro Educacional Integrado, e aí o projeto de vocês vai para o comitê de ética do integrado. E aí, se for uma pesquisa que mais complexa e tal, aí o comitê de ética encaminha para o CONEP, que é o Comitê Nacional, tá? Continuando, então, aí você seleciona aqui se é um estudo internacional ou não e vai para a próxima página. Observem que sempre fica aqui a opção salvar/sair. Então, se vocês fizerem, por exemplo, até essa parte e vocês não salvarem, vocês perdem tudo. Então, muito importante vocês sempre salvarem aqui. Então, seguindo para a próxima página. Então, a parte 2 é sobre a área de estudo. Então, essas pesquisas, esses itens que estão aqui, geralmente são os que envolvem pesquisas mais complexas, que geralmente o Comitê de Ética encaminha para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Então, se a sua pesquisa envolver algum desses temas, você vai assinalar, senão você vai deixar em branco, né? Então, genética, pesquisas que envolvem genética humana, reprodução, equipamentos e dispositivos terapêuticos que ainda não são registrados no país, novos procedimentos terapêuticos invasivos, estudos com populações indígenas, pesquisa com organismo geneticamente modificado, ou pesquisa que tenha patrocínio oriundo de fora do Brasil. Então, aí você vai assinalar se tiver algum desses itens na sua pesquisa, senão você deixa em branco. Aí nós vamos seguir para as áreas do conhecimento, então aqui tem todas as áreas do conhecimento, você pode assinalar até 3 que vão ser englobadas na sua pesquisa. Eu assinalei aqui ciências da saúde para mostrar alguns itens que não aparecem se você assinalar outras áreas. Aí você coloca aqui o propósito do seu estudo, caso não esteja contemplado aqui, você coloca outros e escreve. E aí, se for uma pesquisa da área da saúde, você vai colocar aqui o título público da pesquisa, que geralmente é o título escrito de uma forma mais simples. O acrônimo e a extensão do acrônimo não são obrigatórios, estão vendo? Não estão marcado aqui ó, com vermelhinho, com asterisco vermelho. O acrônimo geralmente é utilizado em pesquisas maiores, estudos de corte, que é uma sigla que eles fazem para o estudo. Então, é obrigatório colocar. E aí depois você tem o título principal da pesquisa e da mesma forma o acrônimo e a extensão dele. Esse item aqui, múltiplos ID secundários, ele é para projetos que já cadastrados anteriormente em outro sistema. Então, é para se é relativo a um projeto que foi cadastrado antes de se utilizar a plataforma Brasil, tá? Seguindo, então, você seleciona aqui se você é o pesquisador principal ou não. Se você colocar assim, já vão ficar os seus dados. Se não, aí você vai colocar os dados do pesquisador. E aqui, o contato científico. Então, novamente, ó, salvar e sair, ou vamos para a próxima página. Aqui no terceiro, então, o desenho do estudo e apoio financeiro. Essa parte, então, se a pesquisa não for da área da saúde, essa parte vai estar bloqueada para vocês não vão precisar preencher, tá? Então, eu vou explicar para quem vai fazer pesquisa da área da saúde. Então, você vai selecionar se o seu estudo é observacional ou de intervenção, vai colocar qual a condição de saúde ou problema que vai ser estudado na sua pesquisa, né? Por exemplo, coloquei aqui acne, pode ser mais de um, tá? Depois, você vai para os descritores gerais para condições de saúde. Aqui, então, é o CID, que é uma classificação internacional de doença. Você vai aqui em adicionar CID, aí ele vai abrir para pesquisar, você coloca o nome da doença e ele vai te dar o código. Aí você coloca aqui. E também o descritor da área da saúde para essa doença. Da mesma forma, você vai clicar aqui e aí ele vai te dar o link para os descritores da área da saúde. Você também pesquisa pelo título do problema, do descritor que você quer usar.
e aqui no final aparece o descritor. Aí você vai copiar esse número e colocar aqui também, tá? E aí depois você pode colocar descritores mais específicos, aí você vai fazer da mesma forma, pesquisando o CID e depois pesquisando o descritor da saúde. Seguindo, então, aí a gente tem o tipo de intervenção, essa parte também só para quem vai fazer pesquisa na área da saúde, tá? O tipo de intervenção que você vai utilizar, e aí da mesma forma, você coloca o descritor dessa intervenção, o CID dessa intervenção e o descritor em ciências da saúde para essa intervenção que você vai fazer. E depois, a fase em que está a sua pesquisa. Então, isso é bem utilizado para quem faz pesquisa com medicamentos, vacinas e tal, porque as pesquisas passam por diversas fases, então você vai selecionar qual é a fase e se não se aplicar, você coloca em outros e descreve aqui. Depois, se você vai utilizar placebo, se sim, tem que justificar o uso desse placebo, lembrando que quando você vai fazer uma pesquisa com um medicamento, por exemplo, o placebo do medicamento que você vai testar tem que ser o melhor medicamento que seja indicado para tratar aquela doença, tá? Então, esse vai ser o placebo. Também o washout seria um período de intervalo entre os tratamentos, por exemplo, se eu quero testar um suplemento, o paciente vai tomar, o grupo de pacientes vai tomar esse suplemento por um período de tempo, aí eu tenho um período de washout, que é o tempo realmente para limpar, entre aspas, esse paciente, né, para que o suplemento que ele tomou não interfira nos resultados que eu vou observar depois. E aí, depois desse período de washout, eu faço o teste com outro suplemento ou mesmo com placebo que eu vou utilizar. Então, isso é interessante porque você consegue observar os dois itens no mesmo grupo de pacientes, né? Então, elimina um pouco as variáveis. Então, até aqui vai ser só para pesquisas que selecionaram lá ciências da saúde. A partir de desenho, aí volta para todas as áreas, tá? Então, você vai colocar o desenho do seu estudo, como vocês já devem ter estudado lá nas aulas sobre projeto de pesquisa, né, de TCC. Então, a gente tem vários tipos de estudo, vários desenhos, então você vai colocar nessa parte, por exemplo, se o seu estudo for descritivo, você vai colocar que vai ser um estudo descritivo, de relato de caso, enfim, descrever como é o desenho do seu estudo. Aqui você coloca o financiamento, então, mesmo que não tenha nenhum custo, tem que adicionar qualquer instituição de financiamento e as palavras-chave da sua pesquisa. E aí nós vamos para o item 4, que é justamente onde você vai detalhar o seu estudo. Então, para fazer essa parte da submissão, as outras também, né, mas essas principalmente, você já tem que estar com o seu projeto escrito, né? Que aí vocês vão definir com os orientadores de vocês. Então, aqui você vai colocar todos aqueles itens do projeto de pesquisa mesmo, né? Resumo, introdução, qualquer hipótese da sua pesquisa, qualquer hipótese que você tem em relação ao que você vai pesquisar, né? Qual que é o objetivo primário e o objetivo secundário da sua pesquisa. Então, você vai colocar aqui a metodologia, os critérios de inclusão, quais critérios você vai usar para incluir as pessoas na sua pesquisa, e os de exclusão, os riscos que a sua pesquisa apresenta, porque qualquer pesquisa tem algum tipo de risco, então vocês têm que definir aqui, e os benefícios que a pesquisa pode trazer para essa população, para os participantes da pesquisa. Também a metodologia de análise de dados, descreve aqui então, análise estatística ou a forma como vocês vão avaliar. O desfecho primário, que é o resultado primário, principal, que você vai ter com a sua pesquisa, e o secundário. Aqui o tamanho da amostra, que é o número de participantes que vai ter na sua pesquisa. E aqui você coloca a data do primeiro recrutamento, quando você vai fazer o primeiro recrutamento. Depois, o país de origem, então vocês vão pesquisar aqui, colocar Brasil, e tem que selecionar aqui, porque senão ele não vai para a próxima página, tá? Então, novamente, salva ou vai para a próxima página. E aí, na próxima página, então, a gente vai para o item 5,
você vai colocar, se você vai usar fontes secundárias de dados, como prontuários, dados demográficos, entre outros, colocar aqui o número de pessoas que vão ser abordados ou vão sofrer influência da sua pesquisa de alguma forma. Depois, os grupos de estudo, então, se a sua pesquisa vai ser dividida, por exemplo, um grupo tratado e outro placebo, enfim, se você vai ter grupos diferentes, mesmo que você não vá ter grupos diferentes, com tratamentos diferentes, intervenções diferentes, enfim, você tem que colocar aqui, né, um item obrigatório, então você coloca um grupo único, coloca um título com a intervenção que vai ser feita e o número de indivíduos. Seleciona aqui se o seu estudo é multicêntrico. Se for, aí você vai colocar os dados das outras instituições participantes. E aqui tem a pergunta se você propõe uma dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Já fica até selecionado que não, porque, em geral, né, as pesquisas que a gente submete aqui precisam ter o termo de consentimento livre e esclarecido. Aí a gente tem aqui o item se vai haver retenção de amostras para armazenamento em banco. Então, por exemplo, se você for armazenar sangue do seu paciente depois da pesquisa, você coloca aqui sim e justifica o porquê que é importante fazer isso. E aí você vai colocar aqui o cronograma de execução. Então, você coloca a identificação da etapa. Então, por exemplo, abordagem dos participantes da pesquisa. Coloca o início e o término, e adiciona. Depois, outro item, análise de dados, início e término. Então, coloca todos os itens do seu cronograma. Aí, quando vocês forem colocar, observem para colocar a data iniciando, pelo menos depois da reunião do comitê de ética que você pretende enviar o seu projeto, né? E vocês podem ver o cronograma e já das reuniões do CEP e já colocar depois da próxima reunião. Aqui o orçamento financeiro, então mesmo que a sua pesquisa não vai ter nenhum gasto, você precisa colocar esse item, então você coloca o que é e o valor. Aqui tem um espaço para outras informações justificativas que você julga necessário colocar, né? Lembrando que o comitê de ética vai analisar o seu projeto, então se tem alguma outra coisa que é interessante colocar, você coloca aqui. E a bibliografia, a revisão, a lista de referências que você utilizou para o projeto. Quando você vai para a próxima página, então abre essa janela e aí você tem que ir aqui em imprimir folha de rosto. Quando você clica ali, vai abrir a folha de rosto da sua pesquisa com todos os seus dados. Então, por exemplo, essa aqui foi uma pesquisa de CC da biomedicina. Então, aparece todos os dados aqui da pesquisa. Aí o pesquisador responsável tem que assinar aqui, colocar a data. E a instituição também, por exemplo, o coordenador do curso assina aqui, certo? Então, você vai imprimir isso e assinar. Como isso demora um tempo, então, novamente, lembrem de salvar tudo que vocês já fizeram. Aí, depois que, né, por exemplo, conseguir as assinaturas, volto aqui na plataforma Brasil, chego nesse item, aí eu vou aqui em anexar folha de rosto, e aí você anexa o documento assinado, que tem que estar nesses formatos, né? E aqui nessa outra parte, você vai anexar os outros itens importantes da sua pesquisa. Por exemplo, termo de consentimento livre esclarecido, você tem que colocar, e outros itens que sejam necessários para a sua pesquisa. Por exemplo, se for um questionário, você anexa aqui também, coloca os detalhes, tá? Então, esse é o último item. Aí, depois de colocar isso, você já consegue enviar. Diga, Fran. Qual é a diferença entre termo de consentimento livre e esclarecido do participante e da instituição onde a gente vai fazer a pesquisa? Então, do participante, por exemplo, do participante, em geral, sempre tem que ter. Da instituição, por exemplo, ano retrasado, a gente fez uma pesquisa que era com homens sobre o barbear. Foi feita, foi respondida por acadêmicos do integrado. Então, o responsável pelo integrado teve que assinar o termo da empresa, né, do local onde seria feita a pesquisa, e além disso eu tinha também os termos de cada um dos participantes da pesquisa.
Então, quando é alguma Entendi. coisa que vai envolver várias pessoas de uma instituição, aí você precisa do responsável pela instituição. Se você for fazer, por exemplo, uma pesquisa em um laboratório, né, com as pessoas que trabalham em um laboratório ou em um hospital, aí o responsável pelo hospital tem que assinar para que você possa fazer a pesquisa lá, Ok. Obrigada, Tony. certo? Isso tudo antes de fazer a submissão, porque aí você vai colocar esse documento aqui também, tá? Então, fiz a submissão, né? Esse é o último item, aí vocês já conseguem fazer a submissão. Vocês vão receber, né? O pesquisador que está lá assinalado que vai receber a correspondência vai receber e-mails da plataforma Brasil sobre o andamento. E aí, quando você tiver o projeto aprovado, você vai ter esse parecer consubstanciado do CEP. Então, tem as informações da pesquisa, tem o número do CAI e o parecer, que é o que a gente usa nos artigos científicos, né, na metodologia, ou no seu TCC também, você tem que colocar lá na metodologia, que foi aprovado pelo Comitê de Ética, e coloca esse número. E aí, no final do parecer, tem aqui, né, todas as informações que você colocou, tem a situação, então, como aprovado, e esse projeto, por exemplo, não necessitou ir para o CONEP. Um item muito interessante que eu apanhei um pouco para aprender, vou compartilhar com vocês. Estão vendo aqui o título dos meus documentos? Eles têm que estar sem nenhum espaçamento, senão você não consegue anexar lá naquela parte final. Então, quando vocês forem anexar, se der erro é por conta disso. Tem que estar todas as palavras juntinhas, sem espaçamento, tá? Terminando essa parte de ensaio em estudos clínicos, então, para quem faz ensaio clínico, uma outra coisa interessante é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Então, tem algumas revistas que elas exigem, além do parecer do Comitê de Ética, exigem que o seu ensaio clínico esteja registrado, né? Eu aprendi isso apanhando no doutorado, porque a gente fez a submissão desse estudo, né, do artigo, desse estudo, e a revista pediu. Então, vocês podem fazer no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Ele é basicamente o seu projeto, aí você tem que colocar em português e inglês todos os itens, em uma linguagem mais simples, porque isso fica aberto para a população. Na época, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos estava demorando muito, porque eles estavam com poucos funcionários, enfim, aí a gente acabou pagando o registro, então também tem outras empresas que fazem esse registro, ó, essa é reconhecida pela OMS, por exemplo, e aí você vai colocar aqui na metodologia do seu artigo, então, o parecer do Comitê de Ética e o registro também do ensaio clínico. Então, quando for um ensaio clínico, é interessante fazer isso também. Então, em relação à Professora Luane, submissão de projetos com seres humanos, é isso. Pode dizer as perguntas, Fran. tem mais uma pergunta aqui. Agora, a pergunta da Daniela dos Santos. A gente vai elaborar um projeto de pesquisa. Então, nós vamos pensar nesse projeto, vamos escrever o projeto, vamos na instituição onde a gente vai fazer a pesquisa, pedir a assinatura, né, do termo de consentimento livre e esclarecido da instituição, para que a gente consiga realizar a pesquisa naquele local. Também pedimos o termo de consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, anexamos tudo isso e inserimos tudo juntamente com os dados do projeto, dos pesquisadores, na plataforma Brasil. Aguardamos, então, a análise do CEP, da instituição que nós selecionamos dentro da plataforma Brasil, que vai avaliar esse nosso trabalho. E aí a pergunta da Dani é a seguinte: e daí, se for recusado, a gente pode tentar de novo, fazer as correções e encaminhar novamente? Então, geralmente, esses mesmos os passos, dando certinho, e geralmente eles não recusam direto, a não sei que o seu projeto, né, seja realmente não tenha como realizar, por conta dos danos aos humanos, ou enfim. Mas se tiver alguma restrição, aí você vai receber a notificação, e lá naquela página inicial da plataforma Brasil vai aparecer que tem uma pendência. E aí você vai clicar lá e ver quais pendências. E aí você coloca, então, o que estão pedindo novamente, e aí o seu projeto vai ser reavaliado pelo Comitê de Ética, tá? Aí, claro, vai ter que esperar uma outra reunião
mas ele é reavaliado. Então, é só fazer as correções, não precisa submeter de novo, E claro, né, Tuane, certo? que essas correções devem ser feitas antes de iniciar o trabalho, né? Então, a gente precisa Uhum, iniciar o trabalho estando totalmente de acordo com os méritos éticos e avaliação ética do CEP, né? isso. Você tem que estar com a aprovação do comitê para iniciar a sua pesquisa. Tuane, nós temos uma outra pergunta que é do Bruno Sauer, e aí essa que eu vou pedir para você se eu posso responder essa pergunta dele, tá? Porque ele pergunta se as revistas do integrado solicitam o registro de ensaio clínico, tá? Então, como eu sou editora das revistas do integrado, eu vou pedir autorização para você para eu responder essa pergunta, tá? Claro, ninguém é melhor que você. Então, Bruno, as revistas do Integrado, nós temos 3 revistas científicas no Integrado. Uma delas é da área de agronomia e veterinária, ela se chama Campo Digital. Então, eu convido até vocês para lerem, acessarem a revista e ver os artigos, né, que foram publicados lá e pensar, né, quem sabe publicar um artigo nas revistas também. Daqui a pouquinho eu vou colocar o link das revistas aqui para facilitar para vocês o acesso, tá bom? E a Campo Digital, então, é da área da agronomia e veterinária. Temos a revista Perspectivas Contemporâneas, a editora-chefe da revista Perspectivas Contemporâneas está aqui com a gente, que é a professora Cristiane Mello. É uma revista da área de ciência social aplicada. E temos a revista Sábios, que é a revista de saúde e biologia, abrange todos os cursos da saúde e biológicos, né? Então, todas as revistas, principalmente a Sábios e a Campo Digital, exigem a declaração de que o projeto foi submetido aos comitês de ética, tanto de seres humanos quanto de animais, e exige o número dessa aprovação, mas não exigem um registro de ensaio clínico. Tá? Então, nas revistas do integrado, pelo menos, não há a exigência do registro de ensaio clínico. Agora, então, a gente vai falar sobre a comissão de ética no uso de animais, né? Então, essa comissão nós temos no integrado também, ela visa a prevenção e a minimização dos riscos e também manter a qualidade dos trabalhos, né? Que são desenvolvidos na instituição. E a avaliação dos projetos de pesquisa que são submetidos, ela considera o princípio ético de experimentação animal, que é conhecido como 3 Rs, que são esses. Então, são reduzir o número de animais que são utilizados e refinar os testes estatísticos. Então, os comitês de ética estão buscando cada vez mais isso, né? Reduzir o número de animais e ter uma análise estatística mais apurada para conseguir essa redução. Substituir, então, quando for possível, né, substituir os modelos animais por outros modelos, por exemplo, de cultura de células, mas tem algumas pesquisas que não tem como, né, fazer essa substituição. Então, o comitê de ética avalia se é possível ou não e refinar as técnicas que são utilizadas na pesquisa, né, as técnicas que você propôs lá para a manutenção do bem-estar animal, tanto antes quanto durante e depois do seu experimento. Então, a comissão de ética vai avaliar esses itens quando você faz a submissão de um projeto com uso de animais, né? Principalmente esses 3 princípios éticos. As informações em relação à comissão de ética de uso de animais, vocês encontram também no site do Grupo Integrado, né? Então, indo aqui em pesquisa, está CEOA. E aí, se essas pesquisas forem complexas, depois eu vou mostrar para vocês em que sentido, eles vão encaminhar para o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, tá? Então, as pesquisas que envolvem animais, aqui tem, então, quando você clica lá, tem todos os formulários, os termos, todas as informações. E aí, se o projeto tiver um grau de invasividade de 3 a 4, que eu vou mostrar para vocês qual que é, aí tem que ter esses outros comprovantes. E tem aqui também
no final do projeto, o e-mail e o modelo de relatório final que você tem que enviar, tá? Depois que você terminar a sua pesquisa. Então, a submissão dos projetos que envolvem o uso de animais, os orientadores de vocês fazem no portal interno do integrado. Mas é claro, vocês vão escrever esse projeto e definir tudo com o orientador, então é importante que vocês saibam de todos esses documentos, né? Então, o primeiro formulário é esse, formulário unificado de solicitação de autorização para os de animais em experimentação. Então, está dizendo aqui que tem que preencher todos os campos. Se tiver algum item que não se aplica na sua pesquisa, você coloca não se aplica, tá? E aí envia esse formulário em PDF. Então, começa aqui com o prazo, então o início e o término da sua pesquisa, o título do projeto, aí continuando no mesmo formulário. A área do conhecimento, aí tem um link aqui, se vocês ficarem em dúvida, para ver as áreas do conhecimento, né, do CNPq. Aqui os dados do responsável pela pesquisa, que vai ser ou o docente, ou técnico, ou um pesquisador visitante, né, que vai responder como responsável por essa pesquisa. E depois aqui os colaboradores, então aí vai o seu nome como acadêmico e outras pessoas que participem da pesquisa, tá? Depois vem toda a parte do projeto mesmo, então, resumo, objetivos, a justificativa da sua pesquisa, a relevância da sua pesquisa, né? Esse é um item importante, então a gente também não faz pesquisa por fazer, né? As pesquisas têm que ter uma relevância, se já tem um monte de estudos feitos da mesma forma, o Comitê de Ética vai avaliar isso também, né? Será que justifica fazer novamente um estudo, né, com animais e tal? Então, você tem que descrever aqui por que a sua pesquisa é relevante, é importante, e o modelo animal que você vai utilizar, né, a nomenclatura científica e o nome vulgar, se existir, e os procedimentos que justificar o uso dos procedimentos que você vai utilizar e uso desse grupo, dessa espécie de animais. Depois você vai colocar a procedência desses animais, então se eles vêm de biotério, fazenda, aviário, que seja, vai colocar aqui a procedência desse animal, a localização desse local, no endereço. Se for um animal silvestre, aí você tem que ter o número de solicitação, e se for um animal geneticamente modificado também. Depois tem essa tabela que tem as várias espécies de animais, então, por exemplo, se você for usar hamster, você vai colocar então aqui nessa linha a linhagem de hamster que você vai usar, a idade, seja em dias, meses ou anos, o peso desse animal, quantos machos você vai utilizar, quantas fêmeas você vai utilizar e o total, tá? Então, e se for alguma espécie que não está aqui, você coloca em outra e as informações da mesma forma. Seguindo, aí se for, isso no mesmo formulário, tá? Se for utilizado animais silvestres, aí você descreve aqui um método de captura que vai ser usado, né, para capturar esses animais. O planejamento estatístico, então como você vai analisar os seus dados. Aqui tem aquele item grau de invasividade, que é o que eu comentei, que define se o seu projeto vai para o CONSEA ou se é analisado na instituição mesmo. Então, se o grau de invasividade for 3 ou 4, então o 3, por exemplo, são experimentos que causam estresse, desconforto e dor de uma intensidade intermediária nos animais, né? Então, por exemplo, às vezes o animal tem que ficar muito tempo imobilizado. A gente sabe que isso é um estresse para o animal, né? Então, se for desse grau, se é necessário para a sua pesquisa, né? Em muitas pesquisas é necessário. Então, se for desse grau, ou do 4, em que causa uma dor de alta intensidade nos animais, então esses dois tipos de projeto vão ser analisados pelo CONSEA. É preciso entender também, né, principalmente quem não trabalha com animais, às vezes é um pouco assustador ver isso, mas tem pesquisas em que precisa ser feito isso, né? Como você vai analisar um remédio para dor sem causar dor, enfim. Então, tem alguns procedimentos em que é preciso fazer isso, certo? Então, o comitê de ética é justamente para julgar se esses procedimentos são adequados ou não e para que seja minimizado ao máximo os
os danos a esse animal, né, o mal-estar para esse animal. Aí você vai assinalar se você vai usar algum material biológico desses animais e qual que você vai utilizar. Depois, as condições de alojamento e alimentação desses animais, como vai ser, então você descreve aqui. Se vai ser causado estresse ou dor intencional para os animais, né, se isso é necessário para a sua pesquisa. Uso de fármacos anestésicos, aí você coloca quais são os fármacos, via de administração, a dosagem, tudo aqui, e a justificativa. Relaxante muscular também da mesma forma, toda a descrição. Se vai usar fármacos analgésicos também, toda a descrição aqui. E depois, se você vai fazer imobilização do animal, né? Porque dependendo da pesquisa também é necessário. E aí o tipo, como que isso vai ser feito. Depois vem as condições alimentares. Então, se o animal vai ser submetido a jejum ou restrição hídrica e por quanto tempo, né? Porque às vezes também é necessário, dependendo da pesquisa. Se ele vai ser submetido a alguma cirurgia, qual, como vai ser realizada. E aí depois tem os itens do pós-operatório. Então, depois que você fez a cirurgia, como vai ser observada a recuperação, por quanto tempo, se vai ser utilizada analgesia e qual, também a descrição aqui do fármaco, tudo certinho. Outros cuidados que vão ser tomados no pós-operatório. Se o animal vai ser exposto, vai ser feita inoculação ou administração de alguma substância, também colocar aqui qual. Se vai ser feita a extração de material biológico, também descrever aqui, né? Com que frequência, por exemplo, se você vai coletar de hora em hora. Então, coloca aqui qual o material, a quantidade, a frequência e como você vai coletar. Terminando esse formulário, então, você vai colocar se vai ser realizada a eutanásia e a forma, né? Então, todas as substâncias que vão ser utilizadas para isso, ou se não vai ser feita a eutanásia. Então, talvez o seu procedimento, não, o animal fique bem, depois do seu procedimento, dê para fazer uma outra pesquisa, então não é feita a eutanásia, porque assim também a gente consegue minimizar o uso de animais, né? Se ele puder ser utilizado em um outro protocolo depois. Aqui, qual vai ser a destinação dos animais após o experimento, qual que vai ser a forma de descarte da carcaça, então você descreve aqui, e por fim, um resumo do procedimento que vai ser feito com esses animais. Aí aqui o responsável pela pesquisa vai assinar, certo? Declarando que ele está de acordo com a pesquisa está de acordo com todas as normas do CONSEA, enfim. Então, esse é o formulário principal que quem vai fazer pesquisa com animais precisa submeter. E aí tem alguns outros que são necessários em algumas condições. Por exemplo, se tiver participação de animais, o material biológico do Centro Veterinário do Integrado, aí tem aqui um termo de consentimento livre esclarecido, né, do proprietário, que está dizendo que ele autoriza essa pesquisa, né? Então tem todos os dados aqui, os dados do animal também, e ele assina. Aqui no final tem o item para ele assinar. Caso a pesquisa seja feita em um local fora do integrado, fora da instituição de ensino, então também aqui tem esse outro formulário. Então todos os dados do projeto, né? Aqui o médico veterinário responsável, o pesquisador principal e os dados da pesquisa, da equipe de pesquisa, né? E aí vai ser assinado também pelo responsável, pelo local e pelo pesquisador responsável. E aqui a identificação dos animais que vão ser utilizados ou do animal. E tem esse outro formulário caso você vá testar um produto que é fornecido por um patrocinador do estudo. Aí esse formulário vai ser assinado pelo responsável técnico por esse produto. Então tem todos os dados desse responsável técnico e ele assina aqui. Então esses formulários, né, o primeiro obrigatoriamente vai ter que ser submetido e os outros, se for necessário, de acordo com a sua pesquisa. E aí o seu orientador submete no portal interno do integrado, tá?
Antes de abrir para pesquisa desse tema, eu quero deixar duas sugestões de filmes para vocês que mostram essa importância do Comitê de Ética. São ótimos filmes para vocês aproveitarem na quarentena. Jardineiro Fiel e Cobaia, vocês vão conseguir observar a importância dos comitês de ética e da ética em pesquisa, então super recomendo. E estou aberta às próximas perguntas, Fran. Muito bem. Tônia, eu vou pedir para você, como nós temos aqui alunos de iniciação científica, alunos de TCC, de diversos cursos, nós temos alunos de cursos da saúde, de engenharia, de veterinária, agronomia, direito. Como que esse tema, que é solicitação, né, de autorização para a realização de experimentos, de pesquisa envolvendo seres humanos e animais, pode se encaixar com a realidade de cada um deles, ou de maneira geral, com os diversos cursos que nós temos aqui no Integrado? Uhum. Vamos pensar em uma área diferente, então, por exemplo, direito. Se você quer fazer uma pesquisa relacionada a isso, pode ser, sei lá, com pessoas que são atendidas lá nos serviços. Se você quiser fazer uma pesquisa com essas pessoas, você vai ter que ter uma autorização do responsável de lá, certo? Vai ter que definir o seu questionário, por exemplo, se você for usar um questionário, se você for fazer uma entrevista, né? A professora Cris explicou no webinar passado como que é feito. Então, definido esse questionário, aí você vai fazer o termo de consentimento que essas pessoas vão ter que assinar e vai fazer a submissão para o comitê de ética, certo? Ou em qualquer lugar que seja num escritório, em um laboratório, em uma fábrica, em qualquer área, se você for fazer questionário, por exemplo, vai ter que ser feito essa submissão ao comitê de ética. Tuane, eu vou fazer pedir para você também licença para falar um pouquinho sobre a Comissão de Ética em Biossegurança, né? O Integrado, na verdade, ele instituiu as suas comissões de ética há 14 anos. Então, as comissões de ética foram instituídas em 2006, aqui na instituição. E são 3 instituições, são 3 comissões com um grupo de pesquisadores, membros da comunidade externa, membros de outras instituições de ensino, que atuam juntos aí para garantir a qualidade das pesquisas realizadas. Então, como a Tuane disse, nós temos o CEP, que é a Comissão de Ética que envolve pesquisas que envolvem seres humanos, o CEA, para pesquisas que envolvem animais, e a CEIBIL, para pesquisas que envolvem organismos geneticamente modificados. Então, sejam eles animais ou de origem vegetal. Então, essa estrutura, ela foi pensada desde quando não era necessário ainda a obtenção do consentimento para uma publicação e para a realização de um experimento. Então, acredito que o Integrado foi pioneiro nisso, por acreditar, por um ideal mesmo, acreditar que as pesquisas que envolvem os seres humanos, os animais e os OGMs em geral, precisam ter, sim, uma análise de mérito ético e tem que ser desenvolvidas dentro de uma qualidade, de respeito, de segurança para todos, né? E agora, Tuane, o Gabriel está pedindo para você se você não vai falar sobre o Enactus. Claro. Ó, inclusive, deixei o meu e-mail aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me enviar depois, tá? Em relação ao Enactus, então nós começamos as atividades da Enactus no Integrado no final do ano passado, é bem recente. A Enactus é uma organização estudantil, ela está presente em vários países ao redor do mundo, então a gente tem essa rede, né, de estudantes, empresários, professores que trabalham com projetos baseados no empreendedorismo social, visando o desenvolvimento de comunidades e visando o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, é uma forma dos estudantes atuarem, né, na comunidade
Nós estamos iniciando agora, mas já temos a nossa rede social, né? Vocês podem seguir lá, Enactus Integrado, no Instagram e tem no Facebook também. Logo nós vamos ter mais informações sobre os nossos projetos, logo nós vamos ter processo seletivo também. Tem estudantes de diversos cursos participando da Enactus Integrado. Eu sou professora conselheira, então eu realmente vou aconselhando os acadêmicos que definem o que eles vão fazer, onde eles vão fazer, qual comunidade eles querem, em qual comunidade eles querem desenvolver o projeto, né? Então, é muito legal. E logo nós teremos também o campeonato nacional. Vou postar no Instagram do Integrado para quem quiser acompanhar também. Então, nesse campeonato nacional, as Enactus do Brasil todo apresentam os resultados dos projetos delas e o campeão vai para o campeonato mundial. Esse ano o campeonato nacional vai ser online por conta da pandemia, então vocês conseguem acompanhar também, conhecer um pouco mais desses estudantes que estão fazendo a diferença no mundo. Tuane, como faz para participar do Enactus? Para quem A gente gosta, vai ter né, processo de seletivo. responsabilidade social, né, de ajudar o próximo, de fazer diferença no mundo, né? Então, como um estudante pode se candidatar a fazer parte da equipe? A gente está definindo certinho como vai ser esse processo seletivo. Provavelmente vai ser logo, então vão acompanhando as nossas redes sociais, que aí a gente vai divulgar tudo por lá, tá? Muito bem, nós não temos mais questões. Então, eu vou finalizar hoje o nosso quarto webinar de iniciação científica, agradecendo à professora Tuane Krupek por ter aceitado o convite de estar aqui conosco essa noite. Né? Quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa que envolve seres humanos ou animais, a gente se depara lá com comissão de ética, com termos de consentimento, com plataforma Brasil, e fica super confuso com aquele monte de termo. Então, hoje foi um momento para que a gente pudesse entender um pouco melhor como funciona, ver que não é um bicho de 7 cabeças, e que um dia que realmente vocês precisarem, se depararem com essa necessidade de colocar os projetos numa plataforma de avaliação de mérito ético, vocês já estejam mais preparados para essa ocasião, né? Então, agradecemos muito, Tuane, você estar aqui conosco, foi excelente a sua explicação, acho que foi passo a passo, bem didática, né? Como um tutorial mesmo, para que a gente pudesse acompanhar como que é o processo de submissão dos projetos. Muito obrigada pela participação de vocês. Como a Fran falou, às vezes é meio assustador todas essas informações, né? Eu lembro quando eu fiz isso pela primeira vez. Então, quando vocês forem fazer, né, se vocês tiverem dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato pelo e-mail. E com certeza vale muito a pena, a pesquisa é apaixonante. Então, espero que vocês continuem nessa área, porque nós precisamos, o Brasil precisa.